Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pensamento UFO. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês, em 3 episódios, o caso Tiago Machado. O caso Tiago Machado ocorreu na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo. Eu escrevi um breve resumo do que foi o caso Tiago Machado, para vocês começarem a absorver o fato que aconteceu no interior de São Paulo, como eu disse a todos vocês, em Pirassununga. Tudo aconteceu na manhã do dia 6 de fevereiro de 1969, no bairro Pinheiros da cidade de Pirassununga, interior de São Paulo. Tiago Machado, um jovem de 19 anos, que naquela época trabalhava como vendedor ambulante de uvas. Eram 7h30 da manhã quando ele despertou e ouviu sua vizinha, Dona Maria dos Santos, comentando sobre um objeto muito reluzente que estava pousado no campo do Instituto Zootécnico da Indústria e Pecuária IZIP, a cerca de 600 metros da sua casa. Isso em Pirassununga. Então, pessoal, o caso Tiago Machado é um caso clássico da ufologia internacional, muito estudado pela Força Aérea Brasileira. O que aconteceu naquele 6 de fevereiro de 1969 abalou todo um bairro de uma cidade e também a vida das pessoas que testemunharam o fato. O ocorrido foi o seguinte: nessa manhã, Tiago Machado estava na sua casa, quando a sua mãe e a vizinhança, até a Dona Maria, sua vizinha, começaram a gritar que havia um disco voador pousado na Baixada, a 600 metros de onde eles residiam. Tiago Machado, o que teve assim um testemunho incrível nesse fato, ele, num primeiro momento, ele não acreditou muito no que estava acontecendo. Ele levantou e foi ver o que o povo estava tão afoito. Quando de repente ele viu de longe, havia realmente um objeto pousado na cidade, nesse bairro de Pirassununga. O que aconteceu, pessoal? Tiago Machado saiu da residência dele e foi até próximo aonde as pessoas estavam gritando, bravejando sobre o aparecimento desse objeto inusitado. Ele ficou meio temeroso, ele ficou meio com medo. Aí ele chamou o porteiro do IZIP, do Instituto Zootécnico lá, naquela época era o IZIP que existia. Então ele chamou o porteiro para ir junto com ele ver aquele suposto disco voador. O porteiro foi, realmente ele acompanhou Tiago Machado. Ele pegou antes um pedaço de bastão, um pedaço de madeira para acompanhar o Tiago e foram. E em determinado momento, quando eles desceram em direção ao disco, as pessoas que estavam afastadas, e eram muitas pessoas, nesse caso, pessoal, existe centenas de pessoas, testemunhas, que testemunharam o fato que existe um bairro, né, na Vila Pinheiro, e eles indicavam para o Tiago e para o porteiro do IZIP aonde estava o aparelho, pois era um campo, né? E eles foram, através das coordenadas do pessoal, até o encontro desse aparelho. Em determinado momento, o Tiago falou para o porteiro o seguinte: olha, o senhor vai para um lado, eu vou para o outro, e a gente se encontra mais adiante até a chegada próximo do objeto. O Tiago encaminhou então a esse objeto e de repente, pessoal, ele se deparou realmente com esse objeto. Ele diz que era um objeto circular, de cor prateada, e que ele ficou espantadíssimo com esse fato. Num primeiro momento ele falou que o objeto estava em silêncio, pousado. Ele tinha um tripé
ele estava pousado num tripé. Esse tripé é muito interessante, pessoal, porque ele deixou marcas no solo e essas marcas foram fotografadas. Mas depois de alguns instantes, na cúpula desse objeto, ela se abre e do interior desse objeto aparecem dois humanoides, dois seres de 1,10 m, que ele relata, e eles estavam com uma indumentária, a roupagem deles era prateada, nas dobras dos braços, das pernas eram em forma de sanfona, a roupa deles era grudada no corpo e ele relata que os humanoides eram muito fortes. Os olhos oblíquos, só que ele não sabe falar se era a máscara ou a roupagem deles, que era aquela máscara, por isso os olhos daquele jeito, ou os seres eram daquele jeito. Um fato interessante que ele fala pra gente, que ele relata, é que os seres tinham 4 dedos e o dedão era próximo ao pulso. Ele chegou muito nervoso até, ele fala, próximo dos seres, dos dois pequenos seres, a 2 metros de distância. Num primeiro momento, os seres começaram a fazer um movimento, ele faz até esse movimento que os seres fazem, que tentando entrar em contato com ele, e ele começa a perguntar de onde eles vieram, o que eles estavam querendo e tal. Aí, teve um fato interessante, que o Tiago Machado, como ele estava nervoso, ele fuma. E ele pega o maço de cigarro, coloca um cigarro na boca e oferece o maço para os seres, para esses dois seres. Ele joga o maço no chão e um dos seres, ele com a mão, ele meio que levita, o cigarro vai até a mão dele e ele guarda na indumentária, na roupa dele. Depois, pessoal, o Tiago começa a pedir para esses seres que eles deixem algum objeto, alguma coisa para ele mostrar para a população, para o povo, que ele teve realmente esse contato com esses humanoides. Nisso ele acha, em até um determinado momento ele acha que os seres vão pegar ele e levar para a nave, enfim, levar em algum lugar. Daí, pessoal, ele tira o binóculo do pescoço e deixa. Nesse momento os seres se assustam. Também eu esqueci de falar para vocês que esses seres começam a se comunicar com ele através de um tubo da garganta deles. E ele fala que é uma língua que ele não sabe se é chinês, japonês, russo, enfim, era uma língua estranha, um som bem grosso. E ele tenta se comunicar, os dois seres tentam se comunicar com o Tiago e o Tiago vice-versa, mas não houve entendimento. Voltando ao fato do binóculo, ele joga o binóculo no chão e esses seres se assustam e entram dentro desse objeto, dessa nave. Depois o Tiago, ele pede continuamente para que eles deixem alguma coisa para ele, tentando se comunicar com esses dois humanoides. Um dos humanoides, ele sai da nave, ele fica meio corpo do objeto. Aí o que acontece? Ele pega e tira do objeto um mecanismo, uma máquina, enfim, alguma coisa que o Tiago diz que tinha uma manivela, e aponta para o Tiago. E o Tiago Machado, ele recebe um laser, uma luz, um fecho de luz, que ele até denomina que foi um feixe que atinge a perna dele. Atingindo a perna do Tiago, ele cai no solo, ele cai no chão. E esse objeto fere a perna dele, ele entra assim, ele não consegue andar, ele fica estirado no chão. Então é muito interessante tudo isso que aconteceu nesse primeiro momento
quando o Tiago Machado encontra esse vídeo, esse objeto voador com esses dois seres e tenta essa comunicação. Pessoal, no próximo episódio, na próxima parte, eu conto para vocês o decorrer dessa história, esse fato muito estudado principalmente pela Força Aérea Brasileira e um fato clássico na ufologia mundial. Ok? Até o próximo vídeo.